Você já parou para pensar se acreditar em Deus tem realmente funcionado? E não, eu não sou ateu, antes que você se pergunte, mas é porque a gente vive num dos países mais religiosos do mundo, né? E ao mesmo tempo é um dos países mais ansiosos, mais deprimidos, mais desconectados. Então me diz, onde é que está o erro? Muita gente acredita, mas pouca gente se conhece verdadeiramente, né? Muita gente ora, mas pouca gente observa a própria mente. Então, acreditar é fácil, né? Difícil é silenciar para escutar. Então, difícil é se tornar consciente das forças que te governam quando você está vivendo no automático. A maioria das pessoas reza para pedir algo, saúde, amor, paz, prosperidade, mas quantas oram para conhecer a si mesmas? Quantas pedem para enxergar o próprio orgulho, o próprio medo, a própria fuga? A fé virou uma troca, né? Eu peço, Deus dá. Eu erro, Deus perdoa. Mas o verdadeiro sentido da fé é a transformação, não barganha. É um convite para olhar para dentro e ver o que ainda te impede de viver com presença. Com presença. Enquanto você não for o senhor do seu próprio corpo, da sua própria mente, enquanto você não entender o que te move por dentro, você vai continuar sendo guiado por forças invisíveis. Essas forças, elas podem ter muitos nomes: destino, pecado, energia, instinto, mas no fundo, são só os impulsos da sua mente desatenta, distraída, repetindo padrões que você ainda não enxergou. Então, não é o diabo, não é o karma, é só a tua própria mente desgovernada, te arrastando para onde ela quiser. Então, uma mente não treinada é como um elefante selvagem. O elefante ele é poderoso, mas ele é destrutivo. Então, se o elefante não é guiado, ele destrói tudo, né? As árvores, as casas, as pessoas. E quando ele é guiado, quando é realmente treinado com paciência, com presença, ele se torna uma força de paz. Então, capaz de carregar o mundo, né? Sem ferir ninguém. E o treino da mente é a mesma coisa. Não é místico, é simples, é cotidiano, é perceber o que você sente quando alguém te contraria, é notar o que aconteceu, o que acontece dentro de você quando você é elogiado ou quando você se sente rejeitado. É observar o ciúme, o orgulho, a pressa, não para se culpar, mas para se entender, para entender. Porque só o que é visto pode ser libertado. É a mesma coisa com a nossa mente. Uma mente treinada te liberta. Uma mente sem treino te escraviza. E é o que a gente tem reparado. Somos meros escravos dos nossos padrões mentais. Então não importa quantas orações você faça, não importa quantos pedidos você faça, não importa quantos livros sagrados você leia, ou quantas promessas você cumpra ou faça. Se você não conhece a tua mente, se você não tem poder sobre a sua mente, você sempre vai ser refém dela. Você vai continuar sendo refém dela. Tem gente que vai para a igreja ou que não ouve que não deve julgar e no mesmo dia julga.
Tem gente que vai para a igreja, ouve que não deve sentir raiva, mas sai brigando no trânsito. Ouve que não deve sentir medo, avareza, luxúria, né? Ciúmes, mas dorme em pânico pensando no futuro. O problema não é a falta de fé, é a falta de prática interior, é não saber lidar com o próprio fogo quando ele aparece, quando ele acende. A fé virou um pedido de resgate, né? De resgate, quando deveria ser um caminho de retorno. Um retorno à presença, à clareza, à consciência. Porque fé sem consciência é simplesmente dependência. E consciência sem fé é arrogância. Mas fé com consciência, isso sim é libertação. Ter fé é importante, sim. É muito importante ter fé. Mas mais importante do que ter fé é ter presença, é ter clareza, é conhecer a si mesmo. É conhecer a si mesmo, e conhecer a si mesmo é mais do que se entender psicologicamente, fazer terapia, é sentir o corpo, é observar os pensamentos, é acolher as emoções, sem se tornar elas. É ser o observador silencioso por trás das tempestades emocionais, mentais. Porque quando você se conhece, você percebe que Deus nunca esteve lá fora. Ele sempre esteve aqui dentro. No silêncio entre um pensamento e outro. No instante em que você respira e você se lembra de que você está vivo. No momento em que o ego se cala. E o amor volta a respirar. O amor volta a respirar. Então, quando você silencia, você percebe que o divino não é uma figura distante, é uma presença viva, que te atravessa o tempo todo. Você sente que não há separação. O ar que entra é o mesmo ar que sai. O mesmo que toca as árvores, os animais e tudo o que vive. Então, Deus não está te observando de longe. Ele está te experimentando por dentro. Então, acreditar em Deus é o primeiro passo. É o primeiro passo. Ter fé em Deus é o primeiro passo. Mas conhecer a si mesmo é o que te leva até Ele. Porque o verdadeiro encontro com Deus não acontece numa igreja, num templo, num mantra sagrado. Acontece quando você se torna capaz de estar inteiro, presente, consciente e deixar que o divino se manifeste através de você, sem precisar provar nada para ninguém. E aí sim, a fé começa a funcionar. Não como uma crença cega, mas como uma força viva que te guia sem te prender, que te inspira sem te cobrar, que te liberta sem te separar, que te liberta sem te separar. Então a fé passa a ser experiência e não um discurso. Deixa de ser acreditar em algo, né? E passa a ser viver algo. Então, você não fala sobre Deus, você sente Deus. Você não defende Deus, você o manifesta. Mas suas palavras, nas suas palavras, nas suas ações, na maneira como você respira e você responde à vida. E o mais bonito é que essa experiência, ela não tem dono, não tem religião, não tem nenhum mestre, não tem nenhuma doutrina, não tem nenhum dogma. Nenhuma doutrina pode monopolizar o que é vivo dentro de você. No fim das contas, pessoal, acreditar é o começo, mas o autoconhecimento é o portal. Porque
Só quando você conhece o que acontece dentro de você é que você pode enxergar Deus em tudo que acontece fora. Nós não estamos separados. E talvez aí esteja o verdadeiro milagre. Perceber que o mesmo Deus que você procura em orações está agora, silenciosamente respirando em você. Então, novamente, acreditar em Deus tem funcionado? Talvez ainda não. Mas o dia em que você começar a se observar, a silenciar, a sentir a presença por trás dos pensamentos, das emoções, aí sim vai começar a funcionar. De verdade. Então, que nesse dia você não vai mais acreditar em Deus. Você vai viver Deus. Certo, pessoal? Queria trazer essas reflexões para você. Então, até o próximo vídeo.